Deu a louca no ministro Alexandre de Moraes, jogou os ministros na fogueira. É inacreditável o que eu vou te mostrar. Agora, bora aqui direto ao ponto pro que interessa. Fica aqui comigo que isso aqui não é algo que a gente veja todo dia não, viu? Pelo contrário. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado, no dia 8 de janeiro de 2023. E as instituições reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição estabeleceu. Então, nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. Gente, imparcialidade não existe mais. O Alexandre de Moraes já perdeu todo e qualquer pudor. Perdeu a vergonha de expor publicamente sua parcialidade. Vejam o que ele disse em uma palestra jurídica organizada pelo TCU. Então, o Brasil, em 88, o Brasil, pela Assembleia Nacional Constituinte, o Brasil deu um basta a essa possibilidade de golpismo. O Brasil deu um basta a essa possibilidade de intromissão de forças armadas, sejam oficiais ou paraoficiais, na política brasileira. O Brasil deu um basta na Constituição de 1988 a ideia de personalíssimo, a ideia de populismo, em que pese todos sabemos que o texto da Constituição ele prepara as instituições. O texto da Constituição ele dá os instrumentos necessários para as instituições, mas cada um de nós tem que fazer o seu papel para fortalecer as instituições. Pois é, assim como a Constituição no artigo 5º, inciso 37, deu um basta em juízes parciais, deu um basta em juízo ou tribunal de exceção, ou seja, juiz aplica a lei criada pelo povo, juiz respeita e aplica as leis e não cria suas próprias regras. E essa mesma Constituição diz no artigo 5º, inciso 53, que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, ou seja, pessoas sem prerrogativa de foro não podem ser processadas e julgadas no STF. Pessoas não podem ser processadas e julgadas por juiz parcial, por juiz que investigou o caso, que é a vítima do caso, que acusa o caso, que é interessado no caso. E é por isso que a lei infraconstitucional, o Código de Processo Penal, diz no artigo 254 que o juiz não poderá atuar no caso se ele for inimigo capital da parte. O juiz dar-se-á por suspeito, ou seja, não pode ser o juiz da causa. E se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. É exatamente o que se tem nesse processo, onde Alexandre de Moraes fala o tempo todo contra golpismo, contra golpistas. O tempo todo ele, eivado de ódio contra os acusados, diz expressamente que a força do STF pesará sobre os golpistas. Aqueles que ele ainda nem julgou, mas já trata como condenados. Essa mesma Constituição de 88 veda, proíbe comportamentos como este. Muito bem. Nós começamos as tratativas para essa reunião no dia 21 de julho, um dia depois do telefonema do presidente, e aguardamos até a semana passada o e-mail marcando o dia
e hora da reunião, que seria na quarta-feira desta semana. Seria? Seria, porque, de novo, a militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tomaram conhecimento da minha fala, porque eu dei a público que eu ia me reunir com o Bessent na quarta-feira, e agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump, e a entrevista, a reunião com ele, virtual, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada o que e não tá foi dizendo... remarcada Sem até agora. Peraí. O que o senhor está dizendo é que teve uma articulação feita pela extrema-direita nos Estados Unidos que resultou no cancelamento dessa reunião com o Bessent, que estava marcada para quarta-feira. Sem nova data, sem que uma data tenha sido agendada, pré-agendada. Então, nós estamos, nesse momento, nessa situação. Mas como eles informaram o cancelamento? Por e-mail também. Também por e-mail. Tudo registrado? Está tudo registrado, porque são documentos oficiais. Mas eles alegaram usa motivo, ministro? Ninguém usa e-mail privado, né? Você está fazendo uma articulação institucional. Então, uma troca gentil de e-mails com a assessoria do Bessent. E o que eles argumentaram no e-mail? Argumentaram que falta de agenda, uma situação bem inusitada. Conversei, então, com Paulo Figueiredo. O que ele diz? Olha só, ele me disse o seguinte: o ministro Fernando Haddad quer jogar no colo dos outros, ou seja, da direita, a sua própria incompetência. O presidente Donald Trump delimitou claramente as razões para a decretação da emergência econômica na ordem executiva, ele me disse. Sem avanços nessa área, não há o que ser discutido. Então, quer dizer, ele está falando que é uma questão de matéria mesmo, né? O assunto. E aí ele diz o seguinte: nós não temos controle sobre a agenda do secretário do Tesouro. Ele toma as suas próprias decisões. E por que é importante esse posicionamento? E depois, conversei com ele há alguns minutinhos, eles acabaram de publicar uma nota nesse mesmo sentido, dizendo que não, e a nota é assinada por Paulo Figueiredo, que é jornalista, e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Os dois assinam juntos essa nota, que é mais ou menos a mesma ideia, dizendo que não, eles não articularam para que essa agenda fosse cancelada entre Haddad e o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, e que eles nem têm controle sobre a agenda do secretário e que o secretário toma suas próprias decisões. Aí diz, olha, se desmarcou, né, é porque não teve avanço na área, que foram as exigências dos Estados Unidos. Então, por que é importante a gente trazer isso? Porque tudo que é relacionado à questão do tarifaço, eles têm apresentado, né, de maneira de que eles não estão articulando na questão dos tarifaços, e sim sanções como visto, lei Magnitsky, outro tipo de sanção. Mas a questão do tarifaço, eles dizem que não estão discutindo esse tema. Claro, a gente sabe, né? Há muitas versões, há muitos interesses de uma versão ou de outra, mas então essa resposta que eu trago aqui, então, dos acusados, digamos assim, eles não assumem a autoria dessa articulação. O governo dos Estados Unidos estão com um mapeamento de todos os escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo. Eu estou falando de filhos, esposas, cônjuges, parentes próximos. E não é só isso. Os institutos de ensino e pesquisa ligados aos próprios ministros do STF também estão na mira. Do que a gente está falando? Por exemplo, ministro Gilmar Mendes, que é o mais antigo do STF em atividade, ele é fundador do IDP, que é um instituto de ensino, a gente chama de faculdade, tem sede aqui em Brasília, tem curso de Direito, tem curso tanto de pós-graduação como de graduação. E por quê? Por que está mapeando? Porque o governo dos Estados Unidos está mapeando tanto escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo e institutos também privados de ministros do Supremo. Qual que é a ideia? O objetivo é mapear possíveis ligações financeiras dos ministros, para o caso de a gestão Trump decidir aplicar a lei Magnitsky
em mais algum ministro, para além de Alexandre de Moraes. Li aqui dentro do Diário Oficial da União hoje, que traz lá, né, um acordo entre o Ministério da Fazenda, do Fernando Haddad, com a Rússia, o equivalente da Rússia, o equivalente da China, para criar mecanismos permanentes de diálogo econômico e financeiro. Então, texto publicado hoje no Diário Oficial da União, e esses entendimentos têm como objetivo, segundo Fernando Haddad, reforçar a cooperação em fóruns multilaterais como o BRICS e G20, além de avançar projetos conjuntos, inclusive em infraestrutura e questões ambientais. Quer dizer, ninguém pode ter dúvida de que lado o Brasil do PT está, né? Que lado o Lula, né, escolheu, e não é de agora, mas agora está mais claro do que nunca. Mais transparente do que tudo, né? E levando em consideração que o Dirceu, eu me lembro muito bem do Olavo falando isso, que o Dirceu andava com um bloquinho de notas no bolso dele toda vez que ele ia se encontrar com uma pessoa. E aí, dependendo da resposta desse empresário ou desse político, o Dirceu tirava o bloquinho e começava a listar onde aquela pessoa passava, onde ela andava, o que ela tinha de problemas morais ou até mesmo de crimes. Então, por exemplo, você tinha ali um político qualquer, tinha um estacionamento para poder burlar questões fiscais e fazer lavagem de dinheiro, para não declarar o dinheiro que ele recebia. Ele começava a listar, olha, lembre-se que você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ou seja, o Dirceu é do serviço secreto cubano. Até hoje, ele é do exército cubano. Então não dá para noticiarmos o que aconteceu na Colômbia em junho, que foi a tentativa de assassinato que terminou em morte, né, do Miguel Uribe, com tiros na cabeça, 2 tiros na cabeça. Não dá para deixar de relacionar isso que aconteceu com o Uribe na Colômbia, que é o Foro de São Paulo, é o Petro, presidente da Colômbia, ele é membro do Foro de São Paulo criado por Dirceu e Lula, que o Maduro é do Foro de São Paulo, de novo, criado por Fidel Castro e Lula, e que isso está acontecendo com o Bolsonaro, que tomou a facada, e eu disse e vou repetir, eles só não mataram o Bolsonaro ainda porque estão com vergonha. Vergonha. Estão com medo de fazer isso nesse exato momento. Do contrário, eles já teriam matado o Bolsonaro. Infelizmente, no Brasil é muito fácil mandar matar alguém. Sobretudo se você está do lado do Lula. Se você é parceiro do Lula, você pode mandar matar quem você quiser, você não será investigado. E se iniciar a investigação, você será libertado. E se for parar na Globo, que você foi o mandante ou é o assassino de alguém porque você está do lado do Lula, essas matérias serão todas retiradas do ar. E o William Bonner vai dizer para você depois de alguns anos, você agora é um homem, como é que é? Limpo. Você não deve nada. Você não deve nada, exatamente. Você não deve nada à justiça. O cerco está fechando e a coisa está ficando séria para o Brasil. Um dos jornais mais lidos no mundo disse que o STF deu um golpe de Estado no Brasil. Wall Street Journal, um dos jornais mais tradicionais e importantes do mundo, disse: um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. O ministro Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. A matéria descreve com riqueza de detalhes e com perfeição que Alexandre de Moraes está se utilizando da caneta para prender opositores políticos, que o STF deu um golpe político no Brasil. Primeiro, a matéria descreve que o STF cria um suposto ataque aos ministros e à Suprema Corte em 2019, cria um tal do inquérito interminável chamado de inquérito das fake news para fixar a competência do STF, usurpando a prerrogativa de função, investigando pessoas sem prerrogativas de foro. Depois diz que Lula, condenado em todas as instâncias, em 3 processos por crime de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tem seus processos anulados para ser marionete nas mãos do STF. A matéria é certeira demais. Diz que o STF criou um inquérito ainda das milícias digitais para prender pessoas, prender opositores políticos, silenciar opositores políticos, e chega a dizer que Alexandre de Moraes, inimigo declarado do Bolsonaro, quando à frente do TSE,
E me parece que foi exatamente isso que aconteceu. Ele favoreceu em tudo o Lula nas eleições. E a matéria só afunila e diz que o Brasil segue exatamente o modus operandi da Venezuela e cria um golpe sem armas, sem forças armadas, para prender em definitivo o líder da direita, para dar um golpe em defesa da democracia. Vejam como o mundo enxerga hoje o Brasil. A liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. O maior risco não é, como ocorreu nas décadas 70 e 80, a repentina tomada do poder pelos militares. Os ditadores do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu governo tomando o controle das instituições democráticas enquanto era popular e depois prendeu seus oponentes ou os exilou. O problema em Brasília começou em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal alegou ter sido vítima de calúnias e ameaças e invocou uma norma interna que lhe conferia o poder de instaurar inquéritos secretos sobre supostos crimes contra seus membros. Primeiro instaurou o inquérito das fake news, assumindo-se como iniciador, investigador e juiz. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros, que têm o direito de ter seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais, com acusações apresentadas por promotores locais e estaduais. O ministro Alexandre de Moraes, conhecido por sua oposição ao então presidente Bolsonaro, foi escolhido a dedo pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli, para conduzir o inquérito, embora a designação dos ministros seja aleatória. Pois é. Os investigadores monitoraram as contas de pessoas politicamente incorretas nas redes sociais, criminalizaram suas opiniões e as prenderam preventivamente. Alguns juristas reclamaram que o tribunal estava violando a imparcialidade, a liberdade de expressão e o sistema de justiça adversarial. Mas o Senado se esquivou de seu dever de disciplinar o tribunal. A decisão do STF em março de 2021 de anular a condenação por corrupção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2017, que havia sido confirmada 2 vezes em segunda instância, inflamou ainda mais a direita brasileira. Os deploráveis recorreram às redes sociais. O tribunal tentou silenciá-los, mas alguns formadores de opinião populares estavam fora do país e fora do alcance do juízo. Assim, em julho de 2021, eles iniciaram um inquérito da milícia digital, visando empresas de tecnologia e suas plataformas. Isso os forçou a censurar conteúdo e desmonetizar brasileiros que tinham opiniões que o tribunal considerou inaceitáveis. O descumprimento significou que as empresas não podiam mais operar no Brasil. O ministro Moraes também chefiou o TSE durante a campanha presidencial de 2022, que opôs Lula à presidência da República. O ministro tornou o tribunal notavelmente mais político do que antes, monitorando ativamente o discurso de partidos, candidatos e cidadãos, e censurando aqueles com quem discordava. O senhor da Silva tomou posse sem incidentes em 1º de janeiro de 2023, mas uma semana depois, um grupo de bolsonaristas marchou em direção a prédios federais em Brasília. Algumas pessoas entraram onde houve violência e vandalismo. O tribunal classificou a ação como tentativa de golpe, mas a maioria dos envolvidos parecia ser formada por marginais de tênis vagando pelo local sem armas. Nenhum soldado saiu das instalações militares. Não importa o que você pense do Bolsonaro, está claro que a política tomou conta da corte. A direita no Senado brasileiro está tentando mobilizar os votos necessários para impeachment do ministro Moraes e restaurar a imparcialidade judicial. As elites estão começando a reclamar dos juízes embriagados de poder. Infelizmente, as tarifas de 50% do presidente Trump sobre as importações brasileiras impulsionaram o nacionalismo e o apoio ao senhor da Silva. Mas a decisão do Tesouro dos Estados Unidos no mês passado de impor sanções ao senhor Moraes parece ter chamado a atenção dos outros membros da corte, que sem dúvida entendem que pode haver mais por vir se o Brasil não encontrar uma maneira de restaurar o Estado de Direito. Que matéria incrível da Mary Grade, do Wall Street Journal. Vejam como o mundo enxerga hoje o Brasil. O Wall Street Journal declarou o Brasil como uma ditadura. E tem brasileiro que ainda não enxerga isso. Lula provoca Trump e desanima empresários que esperam negociação séria.
Lula chocou empresários nesta semana ao insistir em provocar Trump, em vez de tentar abrir negociações pragmáticas, né, com os Estados Unidos. Ciente que o republicano elegeu o BRICS como alvo do governo norte-americano, Lula disse nesta semana que iria buscar os líderes da China e da Índia para discutir uma reação do bloco ao tarifaço de Trump. Essa postura provocadora de Lula mostra ao setor produtivo, segundo empresários ouvidos pelo radar, que Lula segue apostando na crise, pensando em colher dividendos políticos ao projeto de reeleição. Provocação é coisa de quem não quer resolver, diz o empresário. Todos os países que buscaram negociação séria foram ouvidos. Segue o exportador. Na visão de outro empresário, ouvido pelo radar, enquanto o setor produtivo luta para tentar lidar com os graves efeitos da crise econômica, o governo politiza o assunto como se só tivesse olhos para a campanha eleitoral. O trabalho do governo é até aqui inócuo, tardio e desarticulado, diz outro empresário. Então assim, pegando aquele final, não, o tarifaço aí... Bom, frente ao empresariado, o Lula está queimado. E outros setores? Chegaremos lá. Pesquisa Ipsos e PEC. Para a maioria dos brasileiros, Lula não fez tudo o que podia para evitar o tarifaço. A maior parte dos brasileiros, né, não estão muito contentes com a questão do tarifaço e como Lula vem lidando com ele. O Estadão, dia 4, veio com esse papo. Trump ressuscita frente ampla de Lula. Será mesmo? A Renato falava, né? Trump não devolveu força a Lula. Só deixou visível o que já vinha se acumulando, o custo institucional das escolhas feitas até aqui dentro. A sanção não criou a crise, só escancarou o que estava por trás. A eleição de 2026 não vai ser entre narrativa e bravata. Vai pesar quem sabe para onde está indo e quem ainda tenta esconder o desgaste. Repetir a fórmula de 2022 pode não colar de novo. Quem está certo? Renato ou Estadão? Segundo o Wall Street Journal, o Trump pode ter ajudado. Pois bem, eu acho que o Renato está certo, porque eu gosto dele não. Olha o que saiu agora. Nova frente ampla por Lula após tarifaço é improvável. Então assim, o Estadão só está jogando para a torcida. Os editoriais do Estadão estão cada vez mais politizados no sentido eleitoral, assim, em termos eleitorais, em termos de assim, perseguição ao bolsonarismo. Não são mais descrições da realidade. É realmente o jornal, o Estadão, enquanto empresa, tentando deixar sua posição política bem clara. Queremos o fim do bolsonarismo. Destruam o bolsonarismo a todo custo. Aí a Folha fala com especialistas. Tá ali, cara, os partidos de centro, avaliam cientistas políticos, buscam candidatura própria. O atual momento político apresenta diferenças importantes em relação às eleições passadas, como a ausência de Bolsonaro. Fale o que for, nosso amigo Ruizão, a tropa já mandou isso logo antes. Falou, cara, o PT tá dando corda, sabe? Que vai acabar se laçando sozinho. Eles não estão entendendo. Tirar Bolsonaro é o primeiro passo. O establishment brasileiro não é Lula. Lula é só marionete. Tá lá, grita e dá lacrada, mas no final do dia quem manda são os bancos. E os banqueiros querem um FHC novo, polido, mais educado. Lula já deu, velho. Lula, o PT, aquele povo sem graça, chato, sabe? É o que é necessário só para tirar Bolsonaro. Do mesmo modo, o terceiro mandato de Lula tem sido marcado por sua dificuldade de negociação e de tomada de decisão. Nesse sentido, o plano teria de demonstrar habilidade de liderança para capitalizar os efeitos do tarifaço que só serão sentidos a longo prazo. Aí vai lá, da UERJ. A tendência, olha só, do tarifaço não é frente ampla do Lula, é fortalecimento da direita, inclusive depois das eleições. Pensa ser temerária a previsão que a interferência americana no Brasil possa gerar uma coalizão a favor de Lula. O Centrão não deixou de negociar com Bolsonaro por um nome seu. O DFGV, ele diz que o tarifaço criou desconfiança sobre a capacidade da oposição em proteger os interesses nacionais, só que, no entanto, tem muitas diferenças com o contexto de 2022, a começar pela ausência de Bolsonaro na presidência. O risco de golpe era interno e, em boa medida, não tivemos a ruptura democrática porque o Biden não bancou. Na verdade, o Biden bancou um golpe, né? Contra Bolsonaro. Diz Teixeira, acrescentando que é improvável a reedição de uma frente ampla. Ele pensa que o governo teria de agir para manter o momento político favorável até a eleição e que, se de fato o tarifato tiver efeitos devastadores para a economia, a tendência é o fortalecimento do nome da direita. Sabe? Por isso, essa é a aposta do bolsonarismo. Mas quem poderia imaginar, né?
Ai, é propaganda atrás de propaganda. Aí a situação pro Lula também não tá muito boa, você vê, né? Lula desiste de tentar apoio de evangélicos após aumento de rejeição e preocupa aliados. A postura do Lula vem preocupando, né, o Palácio do Planalto, porque tem aumentado a rejeição do governo nesse segmento da população, que é mais identificado com o bolsonarismo, e a tendência é que o voto religioso tenha peso considerável nas eleições de 2026. Neste terceiro mandato, Lula é descrito com frequência como um líder que cansou de fazer política. Aos 79 anos, Lula já não tem a mesma disposição que tinha quando governou o país, de 2013 a 2010. Começa a ficar aí meio chato, né, lidar com Lula. Aí diz assim, aliados que acompanham com lupa o governo notaram que Lula parou recentemente de fazer menções religiosas. Ele desistiu mesmo. Lula pode até se dar o luxo de abrir mão dos evangélicos, mas o PT continuará na cruzada para garantir a aproximação com esse público. O PT, né? O PT quer tudo. Aí achei curioso que essa matéria falava assim, ó, quem abriu, como mostrou a coluna, Carlos Viana, senador por Minas Gerais do Podemos, chegou a se oferecer para organizar um encontro entre Lula e congregações da Igreja Batista. Aí eu lembrei disso daqui, ó. Carlos Viana é o que estava lá esses dias agora em julho, 3 de julho, falando que Bolsonaro é da extrema direita, que o Brasil tem que se livrar dos extremos. Como são as coisas, né? O Lula não é extremista. Bolsonaro que é, né? É muito curioso como as coisas acontecem no país, né? O Preto dizia, atenção bolsonaristas, mineiros como eu. Esse senador ano que vem vai ter a reeleição e acha que nós e Bolsonaro somos de extrema direita. Já sabe pra onde mandar ele 26, né? Vamos mostrar pra ele a força da extrema direita. Aí falando de PT também, vem o Zé Disseu, escreveu um texto aí na revista do PT, que é a revista da Fundação Perseu Abramo, falando aí do que é que deve ser feito aí, como o PT deve se portar, né, de agora em diante. Ele diz que isolar a extrema-direita é um passo para defender a soberania. Disseu afirma que sanções de Trump ao Brasil buscam proteger Bolsonaro e favorecer as Big Techs. E aí ele defende união e reformas. A união, a frente ampla. Extrema-direita, leia-se bolsonarismo. Até porque o Disseu, quando ele fala dos partidos de centro, ele chama esses partidos de direita. E o Disseu já falou, assim, que temos que nos unir à direita para derrotar o bolsonarismo. Ele usa essa frase mais de uma vez. O único problema, o único grupo que faz o regime surtar é o bolsonarismo. É incrível isso. Por que será que a direita limpinha, os isentões, tem o mesmo discurso do Disseu? Pois é, né? Boa pergunta, Tsuki. Aí eu fui dar uma olhada na matéria na íntegra, para entender que história de união é essa que o Disseu está pregando. Disseu também falou sobre a importância do ato convocado pelo grupo suprapartidário Direitos Já, Fórum pela Democracia, previsto para 15 de setembro em São Paulo como momento para ampliar a união política. Eu falei, agora, Disseu, agora você que é seu amigo lá do Fernando Guimarães, que era da ala esquerda, tinha uma ala no PSDB chamada Esquerda pra Valer. Era do lado do Fernando Guimarães, né, fundador desse grupo. Aí eu fui relembrar algumas coisas, né, e veja como faz sentido. O grupo que Disseu fala que você tem que se unir, falando pros petistas se unir, é esse aqui, ó. Esse aqui foi uma das lives que eles fizeram ao longo de 2020. Molon, Carmen Lúcia, Luciano Huck, Marina Silva e Santos Cruz. Nosso grande general Santos Cruz. Esse daí é da direita moderada. Esse é um grande moderado. Nossa, muito moderado. Ele modera demais. Nossa, como ele modera, hein? Esse Santos Cruz. Aí eu lembrava disso aqui também, né? O PT se recusa a participar de qualquer movimento que não tenha a liberdade de Lula como bandeira principal. E se referia aqui. PT fica de fora do Direitos Já, Fórum pela Democracia. Movimento de Defesa da Democracia contra os ataques de Bolsonaro. Para jornalismo vando, engolir alguns nomes de centro-direita é um preço razoável a se pagar pela defesa da civilização. É tão previsível as coisas no Brasil, né? No final do dia, assim, não existe diferença. É no máximo a prioridade. A nossa prioridade hoje é o Lula.
Só isso. Mais uma vez, você vê, né? Realmente, agora que o Lula tá aí, é presidente, agora você pode se unir. O PT é coerente, né? São todos iguais, gente. Os membros do regime são todos iguais. Não tem diferença. Não tem diferença. Aí eu tenho que ler esse tipo de coisa. Leonardo Lopes. Tarifaço, né? Ele compartilha o G1 do Paraná. Indústria paranaense, com quase 1.000 funcionários, anuncia férias para toda a fábrica após cancelamento de pedidos dos Estados Unidos. Aí ele disse: este é um sacrifício que Bolsonaro está a fim de fazer para não ser preso. Será que é só isso? É tudo só para Bolsonaro não ser preso? O Brasil vive, né, no auge da democracia e do Estado Democrático de Direito. Aí o doutor Ribeiro fala assim: Léo, não foi Bolsonaro que transformou o Brasil numa republiqueta de bananas tirânica, daquelas que os Estados Unidos sancionam por abusos dos direitos humanos. E ele responde: ele fez tudo para deixar isso rolar. Foi tudo Bolsonaro. Se assim não fosse, teria mandado deputados retirarem as assinaturas da lava-toga. De novo, gente, 2025 e o cara tá falando de lava-toga, sabe? Como pode ser boca aberta desse jeito? Ai, tinha que ser amigo do Deltan Dallagnol, velho. É incrível isso. Lava-toga, pô, de novo. Eu queria muito entender como essa turma acha que a lava-toga iria resolver o Brasil. Como? Me diz. A CPI, cujo Randolfo Rodrigues queria ser o presidente da CPI, um Senado dominado pelo Centrão e pela esquerda, que foi o Senado ali de 2019 a 2022, seria a mesma composição da CPI do circo. A mesma, sem tirar nem pôr. Mas o que a gente pode falar, né? Você vê como são liberais. Aí você vê que a mesma pessoa pensa dessa forma, né? Diálogo de hoje. Alguém conversando com ele, né? Alguém falou pra ele assim: então bom pra você seria o FHC, né? Sim. Mas é aliado dos globalistas? Ok. E o que isso muda na sua vida? Eles financiam ONGs no mundo todo, tá? E sua vida impacta como? Aquele do Estado, tá? E na sua vida aconteceu o quê? O Leonardo acha que não tem nenhum impacto na vida das pessoas. Não tem impacto de nada. De nada. Eu posso incluir algumas coisas, óbvio, né? Mas, se tratando da questão ligadas a ONGs especificamente, porque ele colocou ali, né? O Amazônia Azul, que agora mudou de nome para Logística e Infraestrutura, responde assim, ó: FHC foi o responsável por abrir amplamente as portas para que as ONGs tivessem acesso, influência e poder no Brasil. Dizer que isso não muda nada na vida das pessoas é, no mínimo, ingenuidade ou má fé. No caso do Leonardo Lopes, é má fé. Má fé. Quem afirma que ONGs não impactam a vida real das pessoas claramente ignora o fim de ignorar casos como a BR-319, ainda sem pavimentação por lobby ambientalista, o que encarece produtos no norte, dificulta acesso à saúde e freia o desenvolvimento. A Ferrogrão, travada há anos, que levaria desenvolvimento e renda para o interior do Pará. A hidrovia do Tocantins, emperrada por burocracia e interesses externos, que colocaria Marabá como uma das cidades mais prósperas do Brasil. Leão do Tucuruí, que atrasou o acesso à energia limpa na região norte, e energia barata, né? Porque ficou usando o diesel. Exploração de fertilizantes, bloqueada enquanto seguimos importando o que temos em abundância no subsolo. Tá falando, por exemplo, do potássio, lá na região de Salvitina. Esses não são exemplos isolados, são consequência direta da atuação de ONGs internacionais e nacionais que interferem no rumo do país e da população. Duvido muito que pessoas como a do Post tenham conhecimento disso. Elas sabem, apenas escolhem jogar para a plateia com interesses, né, que não sabemos. Ah, tem interesse. O interesse é descolar do Bozo sem perder apoio dos apoiadores do Bozo. Esse é o interesse, Amazônia Azul. Esse é o interesse. É o interesse eleitoral. É sempre o interesse eleitoral. Uma fez a posta aqui de hoje que eu acho que se encaixa muito bem. Ele fala assim, ó: liberais estão nervosos esses dias. Conhecendo eles, deve ser porque a direita está com alguma vantagem. Liberais só ficam tristes quando a direita tem alguma vantagem. Aí, falando deles, vê isso aqui primeiro. Fala de mídia e propaganda. Prisão de Bolsonaro por ação dos filhos ameaça tirar a família da corrida presidencial de 2026. É o jornalismo sendo usado como propaganda para avançar, né, com outro projeto político. Aí o Arthur diz: cara, não existe mídia, apenas porta-vozes. A turminha liberal tem tentado capturar a direita tem tempo. Também apoiam, em ação e omissão, o regime atual,
principalmente quando lhes era conveniente, apoiavam com força, já estão vociferando alternativas a Bolsonaro, doidos para cancelar o bolsonarismo do tapetão. O que vem do Estadão sempre tem um princípio golpista. Não existe eleição limpa sem Bolsonaro. Aí, para falar sobre isso, né? Mídia sendo usada como porta-voz de um projeto político sem Bolsonaro. Temos aqui o nosso grande dono do Estadão, Foguinho. Desiste de tentar fazer alguma coisa para mudar o Brasil. Vamos tocar a vida. Aí a Vanessa pergunta, né? Vem cá, o que é que Foguinho fez pelo Brasil? Aí tá ali, ó. Eu não voto nem no Lula, nem no Bolsonaro nunca. Mas ele vai mudar o Brasil, viu? Se não fosse pela facada, eu diria que Bolsonaro só pensa no próprio umbigo. Foguinho, dono do antagonista, presenteia o Brasil para ter mudanças com textos como esse. E aqui que me bateu o estalo, que eu falei, tenho que lembrar, tenho que achar lá. Eu já sabia mais ou menos onde é que eu podia achar. Até mostro como é que eu achei. Tô passando no Twitter, aí eu vi lá o Isentão falando o seguinte, né? Não, o Isentão é um covarde que sempre cai do lado esquerdo do muro. Ele tá respondendo a essa notícia aqui do antagonista, né? Esse artigo. O Isentão, antes de tudo, um forte. É muito forte. O Isentão é dotado de uma sobriedade forjada no ato de resistir à gritaria histérica dos que exigem o sacrifício da razão no altar do fanatismo. Uau! Esse é o portal de notícias do Foguinho, né? Pedro Cerise, conhecido aí também como Pedro Cerise. Só que na hora que eu vi aquele nome ali, eu falei, Rochamonte, é qualquer coisa menos jornalismo, né? Qualquer coisa menos jornalismo. Aí, às vezes, quando eu quero achar uma coisa que eu sei que tá em vídeo, eu procuro no Twitter, né? Às vezes é fácil de coisa. Eu botei assim, ó, Kim Paim, né? Tudo que eu escrevi, só Rochamonte. Eu falei, quando é que eu falei dessa menina aí? Aí, a data que eu falei isso daqui, eu tinha comentado em vídeo. Enfim, foi no vídeo do dia 17 de janeiro de 2022. Aí eu falava assim, né? A Folha de São Paulo afastou os jornalistas que serão candidatos. Dentre eles temos a Catarina Rochamonte, que em geral é uma crítica histérica do governo e faz elogios completamente absurdos ao Moro. Agora adivinha? Ela vai ser candidata pelo Podemos, que era o partido que o Moro estava afiliado. Uso da Folha para fins eleitorais? Uso do antagonista para fins eleitorais? Uso do Estadão para fins eleitorais? É o tempo todo isso, não muda! Não muda! Mídia no Brasil é propaganda. O vídeo do dia era esse. 816. E o que é que acontecia nesse dia? Aí eu gosto de ver como o Brasil é cíclico às vezes, sabe? Curioso demais. Pra começar de um jeito engraçado, vou botar aqui assim, ó. Nesse dia, a gente comentava do Jason Miller, que a gente falou dele há pouco, né? Esse é o vídeo, né? Rede social do Jason Miller mira brasileiros e planeja equipe no país. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro da Rochamonte. O meu tweet sobre ela era por causa disso daqui, né? O impacto Sérgio Moro. Ex-juiz apresentou um belo esboço de projeto para o Brasil. Nossa, Sérgio Moro! Que homem! Que homem, o Sérgio Moro! O projeto do Moro é MSG, né? Moro quer integrar meio ambiente agro para se diferenciar de Bolsonaro. É porque Bolsonaro quer destruir. Bolsonaro não aguenta ver um pedaço de grama que ele já se joga em cima, pisa. Ele não aguenta ver aquela placa, não pisa na grama. Vixe, mas ele se joga no chão, ele sai brigando com as formigas. Esse é o Bolsonaro, o Moro não. O Moro é da turma SG. Aí você via, né? Aí várias matérias ao longo da sua carreira jornalística, várias matérias. Engraçado, doutor em filosofia, pós-doutorando em direito internacional, autora do livro Um Olhar Liberal Conservador sobre os dias atuais. Valeu, Folha. Colunista se despede dos leitores para cuidar de sua pré-candidatura a deputada federal. Deu errado, né? Deu errado, né? O projeto Sérgio Moro deu errado. Toda eleição neste país, os nossos limpinhos tentam voltar ao poder. É incrível. Desde que a FHC perdeu, os limpinhos tentam voltar ao poder e sempre dá errado. E vai dar errado de novo, viu? Quem tá apostando aí contra Bolsonaro vai dar com burros na água. Aí, gente, eu lembro que eu falava do Moro na coisa, e aí esse vídeo, ele não chegou a ser um dossiê. Mas tinha uma parte muito curiosa. Na hora que eu vi isso daqui, eu lembrei na hora do que se tratava isso daqui. Eu lembrei na hora, eu falei, nossa, velho,
É tanto caso que a gente relatou no passado e que tem algumas coisas que vale a pena relembrar. Até para entender, sabe, o que é birra e do que é coisa séria. Porque ainda tem gente que em pleno 2025, às vezes é o seguinte, ontem eu li uma postagem, circulou bastante, falando o seguinte, né? Não dá mais para os conservadores, o MBL, ficarem de birra com um pro outro, né? Como se a falta de conversa entre a direita, bolsonarista e MBL foi porque são birras. Não tem a ver com perseguição aberta, né? Com a origem dos inquéritos, com os materiais do Ayan que foram feitos, né? Enfim. Na hora que eu vi esse caso, vale muito a pena conhecer esse caso hoje, diante de tudo que a gente está vivendo. A Soraya, que me desejou Filha dos Pais, eu vi, Soraya, muito obrigado, minha tia, por me desejar Filha Dia dos Pais. Não respondi, mas eu vi. A Soraya, ela postou isso daqui no Twitter, lá na época, né? Eu vi, acho que ela me mandou isso daqui no Twitter. Esse perfil Chaves não existe mais. Eu fui atrás dessa postagem, essa postagem foi tirada do ar. E é o que ele escrevia: Moro é o Alexandre de Moraes das antigas. Eu já dou play nesse vídeo, para vocês verem aí o que esse vídeo estava falando. Aí veja só. Esse caso que a gente abordou lá em 2022 era sobre isso daqui, ó. Moro determina coercitiva e apreende laptop de blogueiro para descobrir fontes. Não é jornalista, é blogueiro. Enfim, Moro determinou a condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães para que ele diga, em depoimento à Polícia Federal, quem passa informações ao seu blog. Por que Moro queria saber isso? O que é que o Eduardo Guimarães falou? Para garantir, Moro também determinou a apreensão de quaisquer documentos, mídias, HDs, laptops, pendrives, arquivos eletrônicos de qualquer espécie, arquivos eletrônicos pertencentes ao sistema de endereços eletrônicos utilizados pelos investigados, agendas manuscritas eletrônicas, aparelhos celulares. Uma verdadeira busca e apreensão, uma devassa na vida do cara. O que é que esse blogueiro fez? O que é que esse blogueiro fez? Moro quer saber quem contou para Guimarães que o Instituto Lula seria alvo de busca e apreensão e que Lula seria alvo de condução coercitiva. Opa, ele soube bem de todo mundo. Nos despachos desta terça, Moro afirma que Guimarães deve prestar esclarecimentos no inquérito que investiga a violação de sigilo funcional. Este crime só poderá ser cometido por quem exerce função com obrigação de sigilo, caso de policiais federais, procuradores da República e juízes. Veja só, Moro enquadrando um cara num crime impossível. Vocês veem hoje em dia, a direita brasileira sofre acusações de crimes impossíveis. Moro fez isso, 2017. Enfim, violação do sigilo funcional só funcionário público. Polícia, procurador, juiz. Você não pode acusar isso, né? Jornalistas ou editores de blogs. E deu relato aqui na audiência, Moro explicou que Guimarães não tem direito ao sigilo de fonte. Sabe por quê? Porque ele não é jornalista, ele é blogueiro. Quantas vezes a direita não é desumanizada, achincalhada, humilhada? Blogueiro é isso, comunicador, youtuber, nunca é jornalista. Quando a imprensa chama Paulo Figueiredo de jornalista, a gente fica como? Quando a imprensa chama qualquer um de nós, qualquer pessoa que vocês conhecem de jornalista, vocês ficam como? Meu Deus, chamou de jornalista, a gente fica até surpreso. Isso é algo novo? Isso é algo novo? Por isso que, vez ou outra, eu falo pra vocês, gente, o que a gente tá vivendo hoje não nasceu agora. Não nasceu agora. Quando fala para olhar o passado, tentar entender, né, o estado das coisas, entender às vezes que muitas vezes, né, o Alexandre é um filho do Moro, é um filho do lavajatismo, entender o seguinte, ó, a Operação Lava Jato é uma coisa, o lavajatismo é outra. O lavajatismo é como se fosse uma ideologia, um método de ação. A Operação Lava Jato não, é uma operação com diversas frentes, que foi para cima de diversos políticos corruptos, de empresários bandidos e dentro das coisas também teve, né, algumas coisas que foram erradas e que precisava consertar. E que principalmente essa parte errada da operação foi por conta da ideologia lavajatista. Isso aconteceu lá atrás. Aí vamos ver aqui o vídeo do William Bonner, que é esse aqui, ó. Escuta isso aqui, o que é que o Bonner fala? 30 segundinhos só. A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão e um outro de condução coercitiva contra Carlos Eduardo Guimarães, que é responsável pelo Blog da Cidadania. Em março do ano passado, com uma semana de antecedência, Guimarães publicou que o ex-presidente Lula seria alvo de uma das fases da Lava Jato. O inquérito quer descobrir se algum agente público divulgou as informações.
né? Vazamentos. Só que, olha que curioso. Olha que curioso. A gente tava falando antagonista, né, no vídeo. Aqui na época a gente comentando, né? Como era curioso. Na gringa, Verdivaldo é de extrema direita. Mas veja só. Moro deixa processos contra blogueiro Eduardo Guimarães. Não ia deixar, mas acabou deixando. Moro deixou nessa terça 2 ações contra o blogueiro. O magistrado disse que não há razões legais para o seu afastamento dos processos, mas o faz para evitar qualquer questionamento que este julgador estivesse agindo por motivos pessoais, né? O cara é julgador e vítima ao mesmo tempo, mas deixou de lado. Mas ele chegou a atuar como juiz e vítima. Ele chegou a atuar como juiz e vítima. Depois que ele abriu mão. Mas pelo menos abriu mão, né? O sem cabelos nem isso. É novo? Juiz e vítima ao mesmo tempo? É novo? 30 de maio de 2017. Ao solicitar que Moro se declarasse suspeito, Eduardo Guimarães afirmava que ambos haveriam inimizade capital e notória, explicado que uma queixa movida por Sérgio Moro contra ele por ameaça de 2015 e ação do blogueiro no CNJ contra o magistrado, também naquele ano, né? Graças a Deus o Moro, pelo menos, se declarou impedido. Isso aqui aconteceu, você vê que o caso mesmo é de 21 de março de 2017, né? O caso. Você vê que quando o Eduardo Guimarães publica a nota... Deixa eu ver se vai aqui. Deixa eu ver com a nota. Aqui, ó. A nota foi publicada pelo Eduardo Guimarães no dia 26 de fevereiro de 2016. No dia que ele publica a vazatoga do Moro, né? A vazatoga do Moro, o antagonista entra em campo. Lula e o PT estão desesperados. Em mais uma tentativa de tentar melar Lava Jato, começam a difundir na internet notícia de uma suposta quebra de sigilo bancário fiscal de Lula, né? A informação está sendo publicada pelo blog Cidadania, mais um camarilha petista. Ele disse que uma fonte lhe passou a decisão e olha, veja que o cara estava certo. Tanto que teve depois uma busca e apreensão, foi matéria, ele conseguiu antecipar com uma semana de antecedência. Mas o que é que fez o antagonista? Que era a casa do lavajatismo. Não é jornalismo, é ataque pessoal para descredibilizar. A imprensa no Brasil há muito tempo deixou de fazer jornalismo. É propaganda para o seu grupo político. Mas enfim, e curiosamente alega que esse vazamento faz parte de uma conspiração da Lava Jato com a imprensa. E aí você vê que isso realmente aconteceu. Esse caso aí que o Moro declarou suspeito foi pela primeira vez. E aí estava lá, ele fez a matéria antes de acontecer, dizendo: o leitor receberá prova inquestionável que a Operação Lava Jato atua em simultaneidade com grupos privados de comunicação. Falar que, olha, Alexandre de Moraes e os inquéritos contra Bolsonaro atuam em simultaneidade com grupos privados de comunicação. Os inquéritos contra Bolsonaro trabalham em parceria com a Globo? Uma fonte procurou o blog afirmando que na próxima segunda ou na terça será deflagrada a 24ª fase da Lava Jato. Supostamente essa operação deveria ser sigilosa. Essa é a teoria, porém a prática é outra. O mais estarrecedor, porém, foi a informação que todos os veículos de uma dita imprensa simpatizante já dispunham da cópia da decisão do ministro, quebrando o sigilo de 43 pessoas e entidades que o leitor irá conhecer em seguida. O que dirá o Supremo se, por exemplo, sobre esses métodos do Moro? O que vai dizer o Supremo? Né? Eu também quero aprender, porque eu vou replicar contra Bolsonaro daqui a alguns anos. Em 3 anos eu vou usar contra Bolsonaro. Em 3 anos vai chegar a sua vez, viu, Bolsonaro? E ele tava ali, ó. Ele meteu a decisão e realmente a decisão veio, né? Tava ali, o número batia perfeitamente o que ele falava, né? 5.005, blá, 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 pipipi, popopô. Quem diabos deu poder de polícia para Globo, Folha, Veja, Estadão para atuarem conjuntamente com o Ministério Público, Polícia Federal e com o juiz do caso? Troque o nome Moro por Alexandre de Moraes. Quem diabos deu poder para Globo, Folha, Veja, Estadão para atuarem conjuntamente com o Paulo Gonet, Polícia Federal e, acima de todo, Alexandre de Moraes? A Globo, por exemplo, é alvo da Operação Zelotes e é acusada de sonegação de centenas de milhões de reais em impostos. Enfim, é comprovado que dados sigilosas da operação vêm sendo sistematicamente vazados para entes privados. Os vazadores colocam códigos nas cópias que distribuem para saberem que veículo vazou antes da hora, se houver vazamento. Surge então nova pergunta: qual é a finalidade de vazar uma decisão sigilosa da justiça, com grande antecedência, para grupos privados de mídia? Quando tem aquela operação com Bolsonaro, rapaz, que às vezes você vê o César Tralli. Nossa, o César Tralli tem vários furos, né? Incrível. Quando a Globo já tá com helicóptero
Lembra lá da Tempus Veritatis? Foi a Tempus Veritatis em fevereiro do ano passado. Já tava com o helicóptero, tá tudo, rapaz. Meu Deus do céu! Como a imprensa é rápida! Sabe? A polícia chegou lá 6 horas, 6 e 1. Ou talvez até antes, né? Eu acho que tinha alguém... É incrível como isso acontece. Não mudou nada, nada. E os miseráveis dos petistas que reclamavam de algumas coisas, você vê que eles não têm nenhum tipo de coerência. Eles não têm nenhum tipo de coerência. Eu não vou falar sobre isso. Deixa aí pra... Eu nem vou falar nada. Eu nem vou falar nada mesmo. Deixa isso aqui pra lá. Deixa isso aqui pra lá. Deixa isso aqui pra lá. Tem mais aí. Tem alguns temas que eu ainda... Eu prefiro ficar de boa. Fica de boa. Acho que o Brasil não vive um momento de falar de alguns assuntos. No passado a gente já falou de muitas coisas que eu prefiro que fiquem no passado. Aí o Arthur diz, né? Não existe pacificar o Brasil. Pacificar significa calar os barulhentos, incomodados e indignados. Significa uma adesão política e cultural ao regime e à sua infraestrutura em troca de migalhas políticas. O Brasil precisa de um agente de transformação real e de uma profunda reforma do judiciário. Mas você sabia, Arthur? É depois fala que você me paga, Arthur. Depois fala que você me paga porque você fala as coisas e condiz com o que eu estou mostrando. Eu fui desenterrar um vídeo, Arthur, porque você me paga. Ai, meu Deus do céu, não aguenta aí. O que não se fará com contratos de adesão. Seu enfrentamento dos oligopólios e dos tecnocratas que capturaram o Brasil, tudo não passa de status quo e reforço da infraestrutura rentista que escravizou o país. Eu acho que esse post aí que o Arthur fez ontem de manhã cedo, ele talvez, sei lá, até um post meio lacrador assim da vida, mas acho que quando você coloca em sequência o que se passa no Brasil, começa lá do início. Como que se dá as relações, né, da classe política com a classe empresarial, com quem manda no país, né, com o Monte Olimpo. Você vê que, pô, tem um establishment. Aí você depois olha, né, o que é a imprensa, como ela age, não para informar, mas para manipular, fazer propaganda do seu grupo político. Aí você olha o que é a direita limpinha. A direita limpinha quer pacificar o país. O Brasil precisa de paz, mas a pacificação que eles estão pedindo, eu não acho que é paz. Eu não acho que é paz a pacificação que eles estão defendendo. Então, assim, esse é o Brasil. Sabe? Fale o que for. O único homem da nova república que chegou à presidência e realmente bateu de frente com o sistema foi Jair Messias Bolsonaro. E por isso que ele está sofrendo tudo que ele está sofrendo hoje. E por isso que querem destruir o bolsonarismo. E por isso que existe um movimento chamado bolsonarismo. Porque o homem é brabo demais. Ontem, Dia dos Pais, e aí não pode nem dar Feliz Dia dos Pais pra galera, né? Já segue preso. A gente segue, sei lá, segue meio vivendo como se tudo tivesse ok, mas é um absurdo o que tá acontecendo, né? Ai, sabe? Quando que o Brasil realmente vai entender, gente? Sabe, eu fico olhando as coisas e falo, pô, velho, o brasileiro, ele esquece das coisas tão rápido, sabe? Aí o brasileiro depois reclama do povão. Ah, o povão não tem memória. Vai lá, reclama, depois vota no cara. Poxa, sabe, eu fico assim olhando. Quando... Não, velho, não... Sabe? Às vezes assim, a visão das coisas é limitada. Você tenta falar pro pessoal, é diferente do lava-jatismo para lava-jato. Ninguém quer entender. As pessoas querem... E às vezes tem um negócio, por exemplo, você viu o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo deu um atropelo no Marcelo Bretas, na resposta lá. O Bretas tentou se engraçar e tomou outra, né? O Paulo Figueiredo fez uma live aí contando sobre o processo que ele sofreu. Como tomaram o negócio dele. Como ele tomou, assim... Como foi muito injusto o que aconteceu com ele. As pessoas não conseguem compreender que Paulo Figueiredo foi alvo da Lava Jato. Foi alvo da Lava Jato. A Lava Jato não se restringiu ao esquema lá do PT. Não se resumiu ao que aconteceu na Petrobras. Com a Odebrecht, não foi só isso, foi muito mais coisa. 2019 veio a Vaza Jato. Pô, bicho, o pessoal não viu, não foi ler, não se importou. Aí agora a direita tá sofrendo tudo isso na pele. A esquerda ignora a Vaza Toga, ignora as denúncias do Mike Benz, ignora tudo que está acontecendo. Quando que esta nação, essa pátria, pelo menos aí 50% mais um dos brasileiros, que sei lá, 30% realmente começa a ter um interesse, pô,
pelo seu país, de entender verdadeiramente as coisas, não buscar uma simples solução paliativa, tirar o Lula. Temos que tirar o Lula. Cara, não é só tirar o Lula. O Lula, no final do dia, é a marionete dessa porcaria toda. E só pra encerrar, já tá aqui, já tá longo mesmo, Daniela Lima foi demitida. E o que é que isso aqui tem a ver com tudo que a gente comentou? Tem maior exemplo do que é establishment ser porta-voz, não fazer jornalismo e sim campanha política? Mordeu a boca, como diz lá na Bahia, foi demitida após 2 anos no canal. Não só ela, como Paulino. A Liane Canteiro também já tinha sido demitida. Nos bastidores, comenta-se que Daniela Lima foi dispensada por não seguir os princípios editoriais da emissora. Não é só isso. Não é só isso. A Globo News demitiu Daniela Lima por ser a única jornalista minimamente crítica ao bolsonarismo. Aqui, olha como é que o petista trata, né? Ela era petistona. Era a garota do Lula na Globo News. Quem traz os bastidores foi a Folha de São Paulo, né? Globo demitiu Daniela Lima após pesquisa apontar a Globo News como canal de esquerda. Isso aqui não aconteceu agora. Eu escuto histórias que essa guinada viria muito... Assim, essa pesquisa foi pedida porque já estava uma percepção no ar. Eu escuto uma história desde o dia 2 ou 3 de março. Acho que é 2 de março. Deixa eu confirmar aqui. Hoje eu fui olhar o print que a pessoa me mandou. Conversando com uma pessoa certa vez. Deixa eu ver, peraí. Quando foi? Bati um print até... pra eu não esquecer. 4 de março. Desde 4 de março aí. Tava meio ruim. Tem uma pessoa que se apresentava lá como emissário da Globo. Pablo Hortelado. Pablo Hortelado aí começou a rodar, começou a falar com um monte de gente. Eu adoro a fofoca, né? Eu sou tipo Roma. Todos os caminhos levam a Roma, todas as fofocas chegam a mim. Eu adoro ver fofoca, meu Deus do céu. E aí o Pablo Hortelado tava falando disso, cara, tá meio complicado, tudo mais. Ele se apresentar como emissário da Globo. Aí foi atrás de várias pessoas. Algumas pessoas eu acabei escutando no meio do caminho. Eu até cheguei e contei isso lá no canal. Eu tô na dúvida se eu contei antes ou depois dessa notícia. Talvez eu contei até antes. Não vou bater o martelo, não. E que o que eu falei no canal secundário tá tudo aqui. Aí eu falei, ó, o clima... Eu tinha estudado, ó, o clima tá ruim, a cúpula da Globo tá incomodada. Tinha uma preocupação na Globo, inclusive, de falar mais para os evangélicos. O Pablo Hortelado já tinha externalizado isso. Não queria passar essa imagem, disse que talvez tem que dar uma recalibrada de rota aí para as eleições do ano que vem. E aí o que rolou foi isso. Fez uma pesquisa, enfim, né, da Globo News em específico. E a pesquisa foi feita com os telespectadores do canal em específico. A pesquisa foi apresentada no 2º trimestre deste ano. Ou seja, o 2º trimestre, gente, é de, sei lá, abril a junho. Nela, os assinantes afirmaram que consideram a emissora um canal de esquerda. O público indicou que a editorial seria alinhada à narrativa de partidos como PT e PSOL. Além disso, espectadores da Globo News afirmaram que se sentem incomodados com brigas ao vivo e análises políticas irônicas numa crítica ao tom informal de alguns apresentadores e comentaristas. Entre outras coisas, a pesquisa levou à criação da Globo News Debate, comandado por vozes, comandado semanalmente pela Júlia do Alibe, com o objetivo de ampliar a pluralidade de vozes na programação. Outro problema apresentado pela pesquisa da Quest foi sobre a falta de pontos de vista discordantes. A Globo não vai trazer ninguém da direita, mas é o que ela fez, né? Isso fez com que o canal, em linha adotada desde maio, ou seja, essa pesquisa é de antes de maio, passasse a convidar mais especialistas para participar de análises e debates, todos de esquerda, né? Mas pelo menos são especialistas. Daniela Lima foi considerada a personificação desta pesquisa, por ter, de acordo com os assinantes, um posicionamento progressista e supostamente mais alinhado à esquerda sobre diversos assuntos. Suas postagens nas redes sociais com críticas a ministros mais conservadores do Supremo, por exemplo, também pesaram na decisão, né? Esse é o Brasil. Eu espero aí que se a Globo começar a bater no Lula e no judiciário, vocês não vão apoiar a Globo, né? Pelo amor de Deus, aí. Com a Globo não tem reconciliação, mas de jeito nenhum, pô. Vocês não podem se emocionar desse ponto. Enfim, existe um sistema, ele tá aí há muito tempo. O Brasil precisa realmente ser reformado. Reformado. Tem coisas que tem que ser reformada mesmo para valer. Não é só uma mudancinha aqui e acolá que você resolve toda uma estrutura que vem podre, mas desde antes de FHC. FHC destruiu muito esse país. Pena aí que os liberais não conseguem reconhecer isso. Reflita sobre a vida. A vida é um pouco mais complexa do que as pessoas tentam pintar, sabe? A vida é um pouquinho mais complexa. Olha, bicho.
Cuidado, analisa as coisas, sabe? Se questiona. Vai ler a imprensa, olha as datas. Eu nem tinha me atentado às datas, né? Quando eu mesmo volto aqui a data com vocês, eu vou chegando a conclusões. Veja como as coisas se dão no Brasil, né? Enfim, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar, como sempre digo, passa na meu do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!